que é inteligência espiritual, o que são as características de uma pessoa com alta inteligência espiritual e quais são os passos para a gente desenvolver a inteligência espiritual de uma forma bastante resumida. Esse meu conhecimento vem de uma pós-graduação que eu fiz nessa área, enquanto eu morava em Cascavel, no Paraná, que foi um antes e depois na minha vida. Essa pós e algumas outras experiências que vieram junto com ela e depois me fizeram tomar algumas decisões bastante significativas na minha vida, tá? Então, eu faço essa contextualização e depois um pouco do resumo. Então, é uma pós de 2 anos. É impossível aqui, nesse curto espaço de tempo, a gente aprofundar qualquer ponto dela, ok? Peço que vocês se sintam à vontade para contribuir, para interromper. Márcia, você me assessora aí, se alguém pedir, se alguém comentar, que eu não vou conseguir me focar nisso agora, ok? Então, a minha contextualização é um pouco da gente se sentir nesse momento que a gente vive. Então, essa palestra eu faço ela faz algum tempo, tá? Já fiz ela várias vezes, sempre presencialmente. Então, é uma proposta também de um pouco do parar nessa vida louca que a gente tem no dia a dia. E antes da pandemia, eu dizia nessa palestra que a gente estava numa grande crise, né? Uma crise de sentido, uma crise de valor, uma crise de direção, que as pessoas tinham muitos contatos, mas poucas conexões verdadeiras, que a gente tinha muitas festas, mas poucas celebrações, que eu acho que a gente, ao longo dessa nossa evolução materialista, perdeu a capacidade de celebrar o simples e na simplicidade. E muitas coisas foram perdendo sentido. Após a pandemia, a gente continua em crise. Talvez a maior de todas na nossa percepção, né? Pessoas da minha idade, um pouco mais velhas, um pouco mais jovens, mas é uma crise de um outro jeito, mas continua sendo uma crise, onde, na minha percepção, a grande maioria talvez ainda não se deu conta qual é o real propósito dessa crise que a gente está vivendo, que é a pergunta que eu me faço todos os dias, desde que isso começou. O que isso tudo quer nos mostrar? O que isso tudo quer nos ensinar? E por que eu digo que a crise mudou? Porque antes a gente se distraía de um monte de coisas, daquilo que talvez fosse essencial na nossa vida, daquilo que eu mais tivesse que olhar, eu não tirava o tempo para fazer. Por quê? Levanta, daí eu tenho que fazer meu exercício, eu tenho que ir trabalhar, daí eu volto, eu tenho um evento no final da tarde, de várias coisas. Final de semana é aniversário, é encontro com amigos, é o programa da igreja, é o do centro espírita, seja onde for. Quem que não tinha uma vida cheia de compromissos, certo? E de repente, para tudo e fica em casa. E o que esse fica em casa traz e por que eu digo que a crise mudou? Agora eu não tenho mais tantas desculpas, tantas oportunidades para me distrair. E eu tenho que ficar sentada em casa, no meu sofá, com os meus monstrinhos e os monstrinhos dos meus familiares, certo? Fácil. Conta aí. Não, né? Então, assim, o que acontece? Quando eu olho para esse monstro todo dia e eu não consigo sair dele um pouquinho para dar uma desopilada, para dar uma oxigenada, ele começa a ficar bem grande. E para muitas pessoas ele ficou maior do que elas. Eu acho que a gente está aí cheio de exemplos disso, de situações, de casamentos, de famílias, de relacionamentos que se dissolveram, de outros que estão em grandes crises. Muitas coisas vieram à tona. Por quê? Isso não existia antes? Claro que existia. Só que agora ficou insustentável, insuportável. Oi, Matilde. Hello, my sister. Muito bem. Vamos lá. Voltando. Então, eu digo que tudo isso vem para fazer a gente pensar e refletir e olhar para dentro de você. Como era antes e como é agora. Na minha opinião, volto a dizer,
o monstrinho só mudou de figura. Antes eu deixava ele em casa um pouquinho, dava uma fugidinha dele, e agora eu não tenho mais muito pra onde fugir. Chega final de semana, e aí, o que a gente vai fazer? Ficar em casa, e ficar em casa, e vai na mãe, e volta da mãe, e volta para casa, e assim vai, né? E assim a gente tá. E aí, como é que eu fujo daquilo que eu estava fugindo talvez toda a minha vida? Deixa eu só me achar aqui no meu... Perdemos o programa. Enquanto isso, deixa eu dar oi para Vamos o lá. Zé, para toda a galera aí que chegou. Camila, Oi. tu trouxe uma turma aí gigante. Que Deus te use. Obrigada. Muito obrigada. De verdade, espero não decepcionar. Ainda dentro dessa linha, assim, do que mudou, só a crise só mudou de figura, mas continua uma grande crise, que eu acho que aqui a gente não conseguiu ainda avaliar todo o propósito de tudo isso, é que, ok, antes eu tinha evento para participar, reunião para fazer, meta para bater, todas essas coisas, né, Liz e algumas outras pessoas aí. Agora eu continuo tendo. Eu tenho que aprender a viver nesse novo normal. Eu tenho que estar em casa, alfabetizar as crianças em casa. Eu tenho que me reinventar. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que saber fazer coisa online. Eu tenho que cuidar das coisas da casa, porque eu nem sempre posso ter alguém para me ajudar. Eu tenho que ganhar dinheiro, porque as minhas contas continuam batendo na minha porta, certo? Alguém deixou de receber conta? Porque entrou pandemia? Sempre. Não, né? Meu bom Deus, dá-me sempre muita saúde, muita proteção, muito amor, muita força. Alguém está interferindo aí. Tudo bem. Além disso... Aí deu, ela fechou. Apesar dela falar uma Fechou? coisa linda, fechou. Além disso, Liz, eu acho que assim, tem um lado muito bom de tudo isso que a gente está vivendo, que é como você falou antes, né? A gente está tendo acesso e possibilidades de compartilhar conhecimento, experiências, de conversar aqui online, que antes a gente não tinha, ou a gente não promovia, a gente podia fazer, mas a falta de hábito a gente não promovia. Isso é muito legal. Mas, na contrapartida também, se você tem um live de tudo que você imagina e mais alguma coisa. A reunião do trabalho está online, a reunião da doTERRA é online, o yoga é online, a aula é online, tudo é online. Você tem 48 horas por dia de live. E todo mundo espera que você participe, espera que você marque sua presença, compartilhe, enfim. E como faz? Como fica você diante de tudo isso? Como é que as pessoas estão se sentindo? Eu tenho a percepção em alguns momentos que são muitos aspectos muito pior do que antes, porque é muita coisa. E aí você acaba sendo dominado pelos seus monstros, da angústia, da preocupação, de tudo que se pulveriza nessas redes sociais, de catástrofes, de medo, de pavor em cima das pessoas, e que não ajuda nada nisso, né? E como é que a gente faz diante desse caos, né? Aí eu digo assim, aí você assiste suas 12 lives por dia, chega em casa, faz a sua aula online com o seu filho, que precisa aprender a ler e escrever em casa, e você não é professora, você não aprendeu a isso, você é mãe com, às vezes, bastante desafio, que dirá ainda professora, certo? E vamos lá, aí eu digo que dá uma piradinha, cheira um óleo essencial, dá uma inalada, passa um peppermint, um Siberian Fir, um Serenity, um vetiver para dormir, e lavanda, e aquilo vai virando um entreveiro, e vamos que vamos, né? E assim a gente vai engolidos pelos desafios desse nosso dia a dia, que às vezes é louco, vivendo dividido entre o que a gente quer, entre o que a gente sente, entre os nossos valores e as demandas desse mundo, às vezes, muito doido, né? E muitas vezes, eu não sei se alguém compartilha desse sentimento, consumido por uma sensação de que você não está sendo suficiente, de que você não está dando conta de tudo isso que está se apresentando para você, e que parece que todo mundo espera que você seja o super-homem ou a Mulher Maravilha e dê conta disso tudo leve, né? Tudo leve. E aí? Será que está tudo perdido? Aí eu pergunto também, alguns aqui eu conheço, outros não, né?
Se a gente fizer uma retrospectiva da nossa vida, eu sou de uma família muito humilde, né? Aqui do interior. A gente não passou fome, mas também a gente não tinha muito mais do que isso. E a gente evoluiu, essa mesma família evoluiu muito materialmente falando, né? Assim como a grande maioria das pessoas ao meu redor, né? Então, a gente tem acesso nesse lugar. Quando eu era criança, não tinha luz, não tinha água encanada, chuveiro, nem telefone, que telefone aonde? Nem sabia o que era, né? Então, hoje, nesse mesmo lugar, meu pai, minha mãe, com 67 anos, tem seu celular, internet, tem ar-condicionado, tem um monte de confortos que a vida material pôde trazer, né? Mas, por outro lado, parece que sempre tem alguma coisa faltando, tem alguma coisa que a gente perdeu no meio desse caminho. Então, em que ponto a gente se perdeu? E como é que a gente faz para resgatar? Eu acho que se a gente olhar, esse material é legal, sob um ponto de vista de conforto, de tranquilidade, mas qual o preço que isso tem na nossa vida e como é que a gente faz para resgatar? Então, nessa vida doida, eu me vi muitas vezes, e ainda muitas vezes me vejo, não pensem que o que eu falo aqui eu consigo praticar no meu dia a dia, oxalá que conseguisse tudo, não consigo. A gente vive no piloto automático, que você levanta, você começa a correr, e se alguém perguntar, onde você vai com tanta pressa? Aí você olha, peraí, como assim? Alguém falou comigo? Onde é que eu estou indo mesmo? Já esqueci. No meio do caminho do que você estava indo buscar, você já não lembra mais o que você estava indo buscar. Ou isso só acontece comigo? Ah! Então, assim, né? Isso é piloto automático, o tempo passa. Se alguém perguntar o que você tomou no café da manhã, diz, nossa, tomei café? Hã? E aí? Será que tá certo? Eu tomei café quando? Foi ontem, antes de ontem? Enfim, né? Agora, eu digo, então tá, caos geral, para um pouco, mas não pede para descer ainda. Depois pode pedir para descer. Vamos conversar mais um pouquinho. Então, agora, eu queria que cada um pensasse um pouquinho, eu vou fazer pequenos intervalos entre as perguntas, e depois, se alguém quiser que eu mande essas perguntas para ter isso como uma sequência de reflexão na sua vida, eu mando sem problema nenhum. O material é bem simples, bem tranquilo. Você responde aí para você, ou deixa como tema de casa, porque, para mim, isso não foi nada fácil quando eu comecei a mexer nisso, responder essas perguntas. Quem é você? Quem é você? Não a mãe do Nicolas, da Bárbara, enfim. Não é a esposa do fulano, do Beltrano, a Liz do seguro, a Márcia que é fono. Tira toda essa referência. Não tem mais nada disso. O mundo ruiu, não tem mais nada. Quem é você? Qual é o seu sonho? De verdade, assim, da sua alma. O que te move profundamente, o que vibra o seu coração, o que faz você o coração disparar, assim, aquela coisa de que, ó, aqui estou no meu lugar. Você vive ou você apenas existe? O que é viver? E Aquiles, essas perguntas aqui, as meninas aqui, algumas que fizeram a posse, no primeiro dia de aula, era uma noite que eu não vou me esquecer nunca mais na vida. Eu trabalhava na Aliança Seguros, dona Liz, vivia aquela vida linda de 12, 13 horas por dia, viajar de segunda a sábado, enfim, essa coisa doida, né? Eu cheguei em casa e eu cheguei à conclusão que eu não estava vivendo, eu estava só existindo. E eu estava existindo para a Aliança e que para tudo que eu quero descer. Eu não dou mais conta disso, não. Você é feliz? E o que é felicidade para você?
E aqui tem 2 pontos que eu gosto de diferenciar, porque eu acho que se criou, assim como muitas outras coisas, na maternidade, na profissão, enfim, no casamento, uma visão muito romântica do que é felicidade. Então, dentro da inteligência espiritual, a gente reflete e aborda bastante isso. Uma coisa é alegria, outra coisa é felicidade. Então, para mim é bem claro. Alegria, para mim, é receber um amigo na minha casa, qualquer uma das Márcias que está aqui, a Matilde, a Neuzira, isso me traz alegria. É um exemplo do que me traz muita alegria, me faz o meu dia ser diferente, assim, ter uma vibração toda diferente, assim como muitas outras coisas. O que é felicidade? Felicidade é olhar para a minha vida e ver que muitas vezes ela foi bastante difícil. Ela foi bastante dura. Não, é que a Ionara deu a posição das com na sexta, né? Eu só quero saber quais são os próximos E o teu áudio está aberto. Aí, deu. E apesar de tudo, né? Apesar de não ter sido uma vida de muitas alegrias assim constantes, assim, foi tudo lindo. Não foi tudo lindo. Foi muito difícil. Eu errei muitas vezes, eu me desafiei muitas vezes, eu sofri algumas vezes, mas eu dei conta. Então isso me traz eu acho que uma vida feliz. Aprendi muito, é o olhar que você tem diante das coisas. Eu digo que felicidade, ela é uma maneira de viajar e uma escolha que a gente tem que fazer todo dia. Fácil? Não, nem sempre. Tem dias que a gente levanta e não consegue escolher ser feliz. E ok, vamos lá. Esse dia também vai passar e ninguém tem que se chicotear por isso. O que eu acho que a gente precisa se esforçar é para que a gente consiga, na maioria dos dias, escolher ser feliz. E os outros, vamos que vamos. Então, quanto mais você evolui, mais dias você consegue fazer essa escolha e ter um dia mais leve, apesar dos desafios que vão se apresentar. A gente também, nesse mundo, eu acho que poderia conversar sobre isso que a gente falou aqui muito brevemente, por bastante tempo e em muitas situações. A gente coisificou muito tudo, né? Tudo parece que tem que ter um material. Eu não posso chegar na sua casa, no seu aniversário, e só te dar um abraço e levar um botão de rosa da minha casa e você compartilhar comigo apenas uma nega maluca ou apenas um copo d'água. E a gente estar feliz do mesmo jeito. Tem que ter um algo a mais. Então, eu gosto muito de um comentário que eu li em algum lugar que diz assim, que ou você é feliz com pouco, ou você não será feliz com nada. Então, quando você coloca a felicidade em coisas, elas nunca serão suficientes. Porque você comprou um carro, ok, daí esse carro não é mais legal. Você precisa de um carro de câmbio automático. Então, depois que você conseguir um de câmbio automático, ele tem que ter outras coisas. E daqui a pouco, uma Ferrari não vai mais te fazer feliz. E muitas pessoas passam a maior parte da sua vida percorrendo, às vezes de uma forma sem limite, né? Adquirir ou conquistar a sua felicidade nas coisas. E normalmente muito tarde da vida, ou nunca, elas se dão conta que elas desperdiçaram a vida e perderam o que era de mais essencial, buscando coisas que na verdade não lhe trouxeram felicidade. E outras tantas ainda arrumam um monte de problemas, né? Arrumam dívidas e entre outras coisas mais para tentar ser felizes ou parecer felizes, o que, na verdade, depois acaba consumindo a pessoa muitas vezes. Então, essa é a questão do conceito de felicidade e alegria. E aí tem uma historinha muito bacana, que eu marquei e não esqueci nunca mais. Diz que tinha um senhor que ia para o trabalho por vários anos, aquelas pessoas que trabalham, 25 anos na mesma empresa. E ele fazia sempre o mesmo trajeto, rigorosamente. Lá pelas tantas dessa caminhada dele, começou uma obra de uma igreja. E ele passava todo dia na frente dessa obra e sempre tinha um outro senhor que estava lá quebrando pedras. E esse senhor estava sempre cantando, sempre feliz.
E aquilo foram anos, ele passando ali, aquela obra demorou muito, porque a igreja era muito grande. E ele, cara, como que pode? Um sol aqui, 35 graus, 1h30 da tarde. O cara tá lá de marreta e aqui, ó, quebrando pedra e cantando. Com uma alegria, um negócio assim que eu não tô entendendo, não consigo entender. Aí um dia ele resolveu parar e perguntar. Ô, meu amigo, posso fazer uma pergunta? Pode. Como que o senhor faz para ser feliz assim, alegre desse jeito? Todo dia, eu passo aqui há 4 anos e todo dia ele encontra assim. E o senhor está sempre fazendo o mesmo serviço, a sua mão está cheia de calo, nesse calor infernal, e o senhor cantando. Aí esse senhor para tudo, olha para ele muito calmamente e diz, olha, eu não estou quebrando pedras, eu estou construindo uma catedral. Então, assim, o que você está fazendo da sua vida, né? Você está construindo uma catedral ou você está quebrando pedras? E isso, gente, isso se aplica a quase tudo na vida da gente. O seu trabalho é leve, é fácil sempre? Não, né? Tem dias que não é, tem dias que são bem desafiadores, acho que para todo mundo. Conheço poucas pessoas que têm um trabalho assim, tudo certinho sempre, né? Agora, eu posso escolher de que lado eu vou ficar, ou como é que eu vou olhar para isso. Agradecer que eu tenho um trabalho, que está tudo bem, que eu tenho bastante trabalho, ou reclamar porque, ai meu Deus, como eu tenho trabalho, ai como as pessoas são chatas, ai como é difícil, ai como não sei o quê, né? Então, o que você está fazendo da sua vida de forma geral? Isso se aplica a filho, que se a gente olhar para filho sob o ponto de vista de trabalho, de responsabilidade, você não vai dizer para ninguém tenha filhos, isso é insano, certo? Agora, a gente pode olhar do outro lado, a alegria que eles te trazem, as mudanças, os desafios, o que eles te ensinam, nossa, é um negócio assim que não tem nada que se compare. Estou só usando um exemplo, né? Mas, enfim, então fica aqui para vocês essa pergunta, o que você está fazendo da sua vida? Construindo uma catedral ou quebrando pedras? Agora, Márcia, tu consegue visualizar todo mundo? Sim, sim. Eu estou visualizando agora, não sei se pego todo mundo. Quem já ouviu falar de inteligência espiritual? Eu. Matildinha. Matildinha, Neuzira e Alice. E quem mais antes de hoje? Não estou vendo ninguém. Então, vamos lá. Lá em 1916, o Madison começa a trabalhar a questão das inteligências, classificando as pessoas de acordo com a sua capacidade de racionalizar. Tá? Então, é o nosso famoso QI, que eu acredito que todo mundo já ouviu falar, certo? Em 1983, o Gardner aborda e ele diz que as pessoas têm múltiplas inteligências. Então, eu posso ter uma habilidade de cantar, de desenhar, de trabalhar, eu tenho várias inteligências. Na década de 90, o Daniel Goleman escreve um livro sobre a inteligência emocional, que até hoje é falado, já tem uma nova versão, com atualizações de pesquisas que foram feitas desde 90 até agora, principalmente para dentro das instituições, né? Olhando o ser humano como para se ter sucesso, você tem que ter alto desenvolvimento em termos de inteligência emocional. Ainda em 1990, teve um psicólogo e um neurologista americano que observaram que quando, durante os exames que eles faziam de ressonância do cérebro, de observação, tinha um ponto do cérebro que iluminava quando se falava de espiritualidade. E a partir de então, eles começaram a fazer uma série de pesquisas e comprovaram cientificamente a existência do ponto de Deus no cérebro. Então, eles denominaram isso como ponto de Deus no cérebro. Em 2000, a Dana Zohar e o Marshall lançam um livro que chama Quociente Espiritual. Embasado nessas pesquisas, então ele tem todo um embasamento científico da inteligência espiritual.
E o que é a inteligência espiritual? Uma pessoa que tem uma alta inteligência espiritual vai ter o seu melhor desempenho em termos de quociente emocional e quociente intelectual. Por que a gente ouviu falar tão pouco de inteligência espiritual até aqui? Apesar de ter sido lançado já há muito tempo, né? Então, se nós estamos falando de 2000, há 21 anos nós temos material disponível sobre isso. Primeiro porque se confunde muito quando a gente fala em inteligência espiritual, as pessoas esperam que eu venha aqui falar para vocês de religiosidade, seja ela de alguma linha. E a inteligência espiritual em si, ela não tem nada a ver com isso. Ela respeita todas elas, mas a gente até dentro da pós estuda as religiões, a importância das religiões na humanidade, a influência que elas tiveram e que elas têm, mas no sentido de conhecimento, não no sentido de ter alguma relação direta com a inteligência espiritual, ok? E um outro ponto que eu vi a partir da minha pós é que diferente do que é o quociente emocional, que ele vem muito assim, se você quer ser uma pessoa de sucesso, você tem que se desenvolver emocionalmente. Então, isso vem muito para o mundo corporativo. Para quê? Para você ser competitivo, para você vencer, para você ganhar muito dinheiro, para você ter status, para você ter tudo isso. E eu já vi algumas tentativas da inteligência espiritual também nesse sentido, mas que isso não ressoa para quem está buscando de verdade a inteligência espiritual, e vocês vão entender daqui um pouquinho por quê. Porque o propósito da inteligência espiritual, resumidamente, é que você simplesmente seja. Então, o simplesmente ser é muito livre de tudo isso. Faz sentido para vocês? Estamos juntos? Tranquilo? Então, as pessoas que têm uma alta inteligência espiritual, elas têm uma vida com mais sentido, e vocês podem observar isso, eu tenho certeza que se cada um de vocês buscar no seu relacionamento, vocês vão encontrar pessoas que têm uma alta inteligência espiritual, e grande parte das vezes elas não têm nenhuma formação acadêmica, elas não são intelectuais, elas não são pessoas deste meio, são pessoas extremamente simples, mas que se você conviver um pouquinho e observar, você vai ver que essa pessoa tem uma inteligência espiritual lá em cima, tá? E é extremamente simples. Eles têm um adequado senso de finalidade e direção. Você não dá um passo em vão, você sabe para onde você quer ir. Então, você não se deixa influenciar tanto pelo meio. Tem uma vida muito rica. E rica aqui, gente, rica em termos de experiência, em termos de vivência, em termos de realização. E isso é muito além do que a gente vive aqui, né? A realização está nas coisas muito simples. E que se a gente for resgatar, isso vai ter, gente, na história, na igreja, em todas as religiões você vai ter, na filosofia, a questão, por exemplo, de formas de você desenvolver contemplação de arte, de canto, de natureza, essas conexões. Uma vida com mais saúde, por quê? Porque essa pessoa, ela está centrada, então ela não se perde. Grande parte dos nossos problemas físicos que nós temos de saúde são consequentes do nosso emocional. E por que esse nosso emocional é tão bagunçado e nos afeta tanto? Porque a gente não está no centro, porque a gente não está aqui sabendo para onde a gente caminha e como a gente caminha e para onde a gente quer ir. A gente vai permitindo que o meio onde a gente vive nos influencie constantemente, nos demande constantemente, até porque assim, eu digo que, e aqui, gente, é sem chicotear, por favor, tá? Oh, meu Deus, como é que eu não... A gente vive dentro de um sistema. Elisa, agora você vai entender a minha saída da aliança. Porque eu me dei conta, peraí, eu estou dentro de um sistema que é alucinado. Das duas, uma. Ou eu saio, ou se eu ficar dentro dele, eu vou quebrar. Eu sou só uma engrenagem. Quando eu estou dentro dele, eu tenho que rodar.
Eu tenho que rodar. A empresa é assim, todo mundo tem seu negócio aqui, cara. Não vou parar hoje, porque hoje eu quero ficar sentado na praça abraçando a árvore meio-dia. Dá, mas tem conta para isso, né? Enfim, né? Não é assim? Então, é uma engrenagem. Então, assim, o desafio talvez seja, então, ou eu viro esse bicho grilo e vou lá para o meio do mato e viro numa cabaninha de chão batido e vivo do que a natureza me oferece, ou eu estou nesse mundo aqui e tento achar um meio termo. Eu sei que numa grande corporação eu não achei o jeito de fazer, Liz. Então, decidi sair, desce do bonde. Vamos lá. A inteligência espiritual, ela amplia a visão do ser humano. Você começa a olhar o todo. Você tem um pensamento mais racional e emocional. E entende que nós somos seres espirituais. E você começa a se trabalhar com mais frequência, ou de preferência constantemente, para ter uma conexão. Todos nós temos, a inteligência espiritual defende muito isso, e isso é comprovado, né? Todos nós temos uma conexão com o superior. Chame esse superior do que você quiser. Todo respeito a toda crença, mas existe algo além de nós. E que quando nós conseguimos nos conectar com esse além de nós, essa vida aqui tem mais sentido e ela fica mais leve. Naturalmente. Naturalmente. Não precisa grandes milagres, ok? E no fim de tudo, né? No fim, ou não precisa ser no fim, né? Quando a gente chegar nesse nível de nos mantermos conectados dentro de uma alta inteligência espiritual, você aprende a simplesmente ser. E o que é ser? Só ser. Só ser. Eu sou assim. Como a grama ser. Quais são as características de uma pessoa com alta inteligência espiritual? Lidiane, acorda, Lidiane. Você achou que eu não estava vendo, né? As características, a pessoa com alta inteligência espiritual, ela tem uma autopercepção constante. Então, tudo que acontece, eu costumo dizer assim, tudo que acontece na vida da gente, e principalmente aquilo que é mais desafiador, tem sempre um propósito divino. Aquilo tem algum motivo na sua vida. Então, olha o motivo. E o que a gente faz muitas vezes? Não. A vítima do ano, né? De novo, porque tudo comigo, porque para mim nada dá certo, porque eu não sei o quê. Não é assim que a gente faz. Aí se revolta, o negócio já não deu certo de manhã cedo, daí o dia já vai virando um azedume só. Então, assim, o autoconhecimento diz, ok, isso me machucou, isso me desestabilizou. Por quê? Olha para dentro de você e sente. Esse é um caminho, assim, que não tem como desenvolver inteligência espiritual sem ter. Espontaneidade. Espontaneidade é o simplesmente ser. Quem que não conhece uma pessoa super espontânea, assim? Falou um monte de nhaca, diz, meu Deus do céu, nunca ia falar um negócio desse. Mas a pessoa tá ali e ela não tá nem aí. Ela vai botar o listrado com o florido, com o não sei o quê, e pense você o que você quiser. Eu sou feliz assim e deu. Então, isso também é uma característica de uma pessoa de alta inteligência espiritual. Conduzido por visão e valores, que a gente já falou antes, que é uma pessoa que tem muito definido onde ela quer chegar e como ela quer chegar. Não é a qualquer preço. É um ser holístico. O que é holístico aqui? No sentido do holístico do todo, que procura estar conectado com o todo, livre de preconceitos e se sente de verdade parte do universo. Então, quando a gente fala isso aqui num conceito, é tudo muito bonito, né? Agora, traz para a situação do dia a dia e se observa o quanto a gente é preconceituoso. O quanto a gente não é integrado no universo. E aí, assim, eu digo, não, eu? Vamos lá. Você está cuidando da quantidade de água que se gasta na sua casa? Eu estou selecionando lixo. A gente já deveria não estar gerando lixo há muito tempo. Eu estou selecionando lixo e estou achando que estou fazendo uma grande coisa. E ainda seleciono meia boca, né? Então, assim, tem tantas coisas. Quando a gente olha, o holístico é sentir assim, ok, eu comprei isso aqui.
eu de verdade precisava disso aqui, só para botar o meu velho que estava meio raladinho fora? Qual é o lixo que eu gero e qual é o impacto que eu tenho no universo naquele velhinho que eu jogo fora, mas que estava funcionando? E o quanto a gente faz isso com muitas outras coisas, pessoas, né? Ai, a Márcia hoje está insuportável, então, ó, quero conversar contigo. E também, se pisou no meu calo uma vez, não sou mais sua amiga. E o marido troca. E o filho, sei lá o que a gente faz com o filho. Dá para trocar? Não, né? Enfim. Então, a gente entrou nessa cultura do descarte e a gente acha que a gente pode. Então, eu vejo isso muito, e eu acho que o Covid veio com grandes ensinamentos, e um deles talvez seja esse, que não adianta eu ter dinheiro, que dependendo da situação, o dinheiro não vai me salvar. E talvez a gente chegue num ponto que não adianta ter dinheiro, que não vai ter água para tomar. Eu vou tomar água que tiver da torneira suja mesmo, que não vai ter água limpa para tomar. E aí você vê pessoas, e às vezes a gente não me exclui disso, eu deveria estar muito melhor, eu faço algumas coisas, mas eu preciso melhorar muito. Mas esse é um exemplo do quanto a gente tem dificuldade de se ver no todo e observar o quanto aquilo que a gente faz tem uma reação e uma conta que todos pagam. E que talvez um dia as pessoas que a gente mais ama vão ter a pior parte dessa conta, que são os nossos filhos. Ok? Então, o propósito de ser holístico é isso. Tem vários materiais na inteligência que são muito legais. Eu sou de origem alemã, então não é novidade para ninguém que alemão é um bicho preconceituoso por natureza, né? Ele já nasce com preconceito. E às vezes você acha que não é, aí você vai trabalhando isso e vai melhorando. E aí lá na pós, o professor trouxe um vídeo de um trabalho feito nos Estados Unidos, de uma mãe de crianças que eram colocadas dentro de uma sala e filmadas. Então, várias crianças com várias bonecas. E as crianças negras de 4 anos escolhiam as bonecas brancas, não as negras. Cara, o dia que eu vi aquilo ali, assim, tu imagina o que é ser uma mãe de uma criatura dessas? Como que você trabalha numa criança de 4 anos que ela está se sentindo inferior porque ela é de outra cor e ela prefere a branca à preta, a negra. Aquilo para mim, foi muito forte, eu nem mãe era. Então, hoje, as pessoas que são mães, acho que sabem o quanto dói na gente quando tem alguma coisa que você vê nesse sentido, qualquer um que seja do seu filho, né? Que ele é excluído por uma bobagem, às vezes, a gente sente no coração. Imagina o que isso é para esta mãe e mais ainda para essa criança. Aí eu penso assim, tá, e daí a gente olha tudo isso que a gente está vivendo. Meu, como que eu posso pensar que eu sou mais porque a minha pele não é preta, é branca? Então, são alguns exemplos assim que fica de reflexão para a gente se policiar no dia a dia, porque às vezes você não faz nesse sentido, mas são desafios para a gente. Compaixão. Uma pessoa, então, de alta inteligência espiritual, ela tem compaixão. E qual é o sentido da compaixão aqui? É eu conseguir me colocar no lugar do outro e ajudá-lo a superar esse desafio. Não fazer por ele, mas ajudar. E, de fato, me colocar no lugar do outro. Se é que, de fato, a gente tem essa capacidade de ser possível me colocar no lugar de alguém. Sempre acho que isso é muito desafiador. Muito desafiador. Celebrar as diferenças. Celebrar as diferenças, para mim, é as diferenças e os desafios. É ter gratidão em tudo aquilo que se apresenta no seu dia a dia, porque, como já falei antes, em tudo tem propósito de aprendizado, de evolução. Então, agradece e pergunta por que está vindo, que se precisa agradecer. E aproveita para aprender com o outro uma outra visão do mundo. Então, assim, às vezes o meu mundo é extremamente limitado e toda situação ela tem vários ângulos onde eu posso visualizar ela. E dependendo do ângulo que eu olhar, a visão muda bastante. Tá? Então,
Eu sempre compartilho aqui um exemplo que eu ainda não consegui visualizar lá do outro lado, de fato, mas foi uma experiência que eu vivi na minha vida. Eu tive uma oportunidade, umas 6 horas de aeroporto, na época que os voos atrasavam 10 horas, às vezes, com o Steven Dubner, que era um treinador da seleção brasileira de atletas paralímpicos. E ele era um americano que já tinha morado em 7 países, assim, experiência de mundo, assim, negócio impressionante. Conversar com ele era o concurso, porque aprendia... Nossa, o cara era uma enciclopédia. E ele me disse uma coisa, ele disse, olha, Solange, tudo é uma questão de cultura. Ele disse, para vocês aqui, por exemplo, pedofilia é crime. Tem lugares no mundo que é normal. A iniciação sexual das filhas é feita pelo pai. E que a gente acha... E para eles não tem nada de errado. Ele citou outros exemplos que me chocaram ainda mais, né? Muito mais forte do que isso. Mas eu fiquei com aquilo. Tudo é uma questão de ponto de vista. Tudo é uma questão de ponto de cultura. Se eu aprendi que aquilo é assim e que é assim, para mim está certo. Então, essa é uma maneira que me ajudou a, talvez, diminuir os julgamentos. E tentar, de fato, olhar do outro lado. Como o outro vê essa situação, como isso de fato é para ele. E aí a conexão, o entendimento fica mais fácil de acontecer na minha percepção. Independência de campo. É ser firme, centrado, decidido, não buscar atender às expectativas dos demais. Então, isso cabe em muitas situações. Então, às vezes, a gente fica quieto porque é mais cômodo, porque você não quer ofender ninguém, a palavra talvez não fosse ofender, você não quer se indispor com ninguém. A pessoa sempre politicamente correta, ela não tem independência de campo. E a independência de campo, ela cabe em muitas situações, desde a forma de vestir, do seu comportamento, dos seus hábitos de vida. É não se mover pelo que os outros esperam de você. Perguntar o porquê. O porquê leva a muitos entendimentos. Ajuda a explorar novas visões e todas as oportunidades que a vida está apresentando para a gente. Então, de novo, eu já falei várias vezes, pergunta por quê? Por quê? Por quê? O mundo gira em torno das perguntas e não das respostas, né? Reestruturar e repensar o passado, imaginando o futuro. Ressignificar as emoções. Então, a ressignificação de emoções tem muito desse exercício de olhar para aquela situação de um outro ângulo. E nos curar. Eu acho que aqui tem um grupo aí, pelo que eu vejo, tem bastante trabalho nesse sentido, né? O uso positivo da adversidade. Já falamos também, em outras palavras, né? Toda adversidade é uma proposta de aprendizado e evolução. Humildade. Humildade faz com que ignoremos o nosso ego e nós percebamos como parte integrante do universo e da humanidade. Traz um contexto mais amplo e um novo sentido à vida. Então, acho que também o que a gente já falou antes, você dificilmente tem compaixão se você não tiver o exercício da humildade, né? E entender que estamos, na verdade, né, de uma forma simples, para quem... E todos acho que precisamos, de uma certa forma, fazer esse exercício. Um bom exercício de humanidade e humildade é... Vamos imaginar a Terra como um grande barco, né? Barco furado não tem lado. Se esse negócio encher de água, afundar, a gente vai todo mundo. Então, ou eu ajudo você, vamos vir e vamos remar junto e tapar o furo e vamos todo mundo, e estamos todo mundo no mesmo barco, ou em algum momento não vai ter jeito. Ah, mas não adiantou nada. Aqui não existe um se salvar, ou todos se salvam ou ninguém se salva. Então, esse para mim é o entendimento de humildade. Não importa a condição financeira, social, o lugar de onde você veio, enfim, a gente está todo mundo no mesmo barco. Ah, mas porque eu estudei... E aí? No frigir dos ovos não faz muita diferença? O meu carro, a minha roupa, a minha casa, isso é tudo tão passageiro. Outra coisa é a questão de vocação e missão.
as pessoas com alta inteligência espiritual têm muito claro qual é a sua missão nesse mundo e qual é a sua vocação. E muita tranquilidade de que, assim, ó, se ela está na vocação dela, o que ela precisa para ter uma vida confortável, ela vai ganhar e ela vai estar em paz e realizada com isso. Então, às vezes, aquela situação assim, ó, o filho queria ser, sei lá, músico, né? E o pai quer que o filho seja médico. Aí ele vai ser médico porque o pai quer, ele não vai ser músico, ele nunca vai ser feliz, ele vai ficar doente na profissão dele, mas ele talvez ganhe muito dinheiro. E o resto fique para trás. E a gente está cheio de exemplos disso. Então, hoje eu tenho minhas filhas pequenas e eu procuro me cuidar, me policiar muito para não criar nenhuma expectativa em cima disso. E simplesmente ser o apoio que elas precisam para escolher o caminho delas e seguir. Então, difícil, sim. É bem difícil, porque a gente projeta coisas, a gente espera, a gente cria. Então, assim, calma, volta para a terra, que não é por aí o caminho. Então, aqui, esse é um assunto que também está em alta, e, às vezes, quando se fala em vocação e missão, as pessoas esperam que você tenha, assim, nossa, a vocação, eu vou ser presidente da República e vou mudar a história do país. Não, gente. Tem muitas pessoas que veem como vocação ser dona de casa, ser mãe, e é uma linda vocação. Uma linda e extremamente desafiadora. Eu não sei se tem alguém aqui que optou em ser mãe, né? E depois talvez seguir uma vida profissional. Eu optei nas duas, então eu divido. Acho que é muito mais fácil dividido do que uma só. Mas essas pessoas, às vezes, ou por exemplo, doméstica, pessoas do lar, né? Elas têm um sentimento de inferioridade. E eu acho que assim é tão precioso o trabalho que elas fazem. A contribuição que elas dão para a vida da gente é um negócio assim que, olha, o dinheiro não é possível pagar. Tem um valor assim que não tem como, para mim não tem como mensurar a minha Tata com as minhas filhas. Só que ela se sente assim, meu Deus, não, eu sou a Tata. Então, isso já é delas, mas porque a sociedade criou isso, né? Mas ela tem uma linda vocação. Às vezes ela não tem noção da dimensão, porque a minha casa não é a primeira casa que ela está ajudando a criar as filhas, né? Ela passa mais tempo com as minhas meninas acordadas do que eu. Então, é só um exemplo simples do quanto a pessoa tem uma vocação linda e faz muito bem, mas ela não se reconhece, ela não vê a grandiosidade da vocação dela. E, às vezes, ela tem uma frustração porque ela achava que ela tinha que ter feito mais. Então, vocação também tem isso. Não tem que ser aquela coisa, nossa, marquei a história da humanidade. Vamos lá. Quais são os passos para desenvolver a inteligência espiritual no seu dia a dia? Então, amanhã todo mundo vai acordar com o propósito de ser uma pessoa altamente desenvolvida em termos de inteligência espiritual, certo? Beleza? Tá todo mundo aí? Sim? Vamos lá. Então, anota aí. Perceber-se, autoconhecimento, olhar para dentro. Então, aqui eu gosto de uma historinha da Marianne Williamson, de um livro dela que me chamou a atenção, que é o Efeito Sombra, que sugiro ler, quem quiser entrar nesse processo, que ela diz assim, que a gente deveria se comportar como um grande hotel, que todo dia, quando você acorda, você vai mandar alguns hóspedes embora, e novos hóspedes chegarão, e que a gente deve agradecer aos que foram e acolher os que chegam. Então, quem são os hóspedes? As nossas emoções, é dizer, tristeza, bom dia, que bom que você veio, o que você quer me mostrar hoje? O que você quer me ensinar? O que é essa lágrima que está caindo aqui no canto do olho, que é um cisco que caiu? O que ele quer me dizer? Então, a nossa grande bússola nesse processo são as emoções. Mesmo as boas, mesmo as ruins, e principalmente as ruins. Porque elas estão aqui querendo me mostrar que alguma coisa não está como deveria estar. E aí vamos lá, né? Se abrir para isso também tem isso. Quanto mais a gente mexe, mais coisa vem. Mas é muito lindo. É o único jeito de um dia a gente talvez conseguir viver de uma forma um pouco mais leve. E aqui entra o meu grande ponto, assim, ó, agradecimento às meninas que me apresentaram os óleos essenciais, as pessoas que desenvolveram o óleo essencial,
que são excelentes recursos para o nosso dia a dia, para nos ajudar a tornar esse processo mais leve e consciente. Que aí eu, com todo respeito, eu não sou contra remédio, não é isso. Eu só sou contra esse negócio assim, cara, vai lá e corre, toma um antidepressivo e um ansiolítico, não sei o que, não. Aí o que você faz? Você só bloqueia essa emoção. E o que essa emoção, ela tá ali latente, ela tá dizendo, me olha, me cuida, me põe no colo. Então, a diferença grande para mim não é que nunca se precise. Tem vezes que a pessoa está tão desequilibrada que ela talvez precise de um remédio. Agora, pro dia a dia, eu acho que a gente precisa de recursos que nos ajudem, que nos fortaleçam, que nos coloquem para cima, que facilitem esse processo. E os olhos e muitas outras coisas que a gente tem são recursos muito preciosos e que funcionam muito bem, principalmente nesse emocional. Certo, meninas? Certo? Vamos lá. O processo de olhar para si também tem bastante material sobre isso, a própria psicologia tem algumas abordagens nesse sentido, olhar para as suas máscaras e os seus reflexos. Isso também é do efeito sombra. Então, dentro da nossa sociedade, eu não sei vocês, mas dentro da minha educação, eu fui educada para esconder minha raiva, minha inveja, meu ciúme, minha tristeza, porque, peraí, que negócio é esse? O Face, o Instagram e o escambau quer ver pessoa triste? Não, né? Todo mundo tem que ser feliz o tempo inteiro, é isso que está lá. Então, eu sou o único ser no mundo que sou triste, de vez em quando, ou vários dias da semana, ou porque eu não estou dando conta de uma situação da minha vida. Então, o que isso quer dizer? Você é uma pessoa fracassada, você não tem sucesso. Então, o que você faz? Esconde. Esconde, varre para debaixo do tapete, vai escondendo, vai escondendo. Então, a gente não aprendeu desde criança, eu acho, a olhar para isso de um outro jeito. E aí, essa sujeira que a gente varre para debaixo do tapete, ela vai fermentando. Em alguma hora, esse negócio você não vai dar conta. Então, e as máscaras são as nossas ferramentas do dia a dia, que a gente usa para esconder esse nosso lado que não é legal ou que não está legal. Então, é importante olhar isso para você e reconhecer no outro. A pessoa te agrediu por uma situação que você diz, não estou entendendo, o que aconteceu? Aí, assim, o que você ativou nela? Então, eu digo que aqui, eu digo que aqui, né? A gente é cheio de gatilhos, assim. Quanto mais coisa você esconde, mais gatilho você tem. E, às vezes, o outro, ele só passou do lado e deu uma encostada. Ele não queria fazer isso. Mas o gatilho disparou. E aí, você se desestabilizou. E a outra pessoa não entende nada. E aí, a pessoa te agride, faz um monte de coisa. Quando você consegue entender algumas máscaras, exemplo de máscara. Bem tradicional, típica da gente encontrar. A mulher super sedutora. Sabe aquela pessoa que ela amanhece botada. Não tem, aquilo nunca tá feia. Nunca tá, não, sempre linda, maravilhosa, poderosa. A máscara dessa pessoa, se você for olhar o que move ela, é um profundo sentimento de não merecimento do amor de ninguém. O foco dela, normalmente, são os homens casados, os mais bem casados, e ela vai fazer todo o possível para conseguir esse homem, até que ela consiga fazer ele se separar da mulher. Depois que ele se separou da mulher, ela não quer mais, porque perdeu a graça. Ela precisa achar outro. É porque ela quer ferrar com a vida dessa mulher, da esposa, do marido? Não, é porque ela precisa disso para ela se autoafirmar. E, gente, autoafirmação é uma coisa que a gente tem muito, não sei se vocês concordam. Nos colegas, nos clientes, na família, as pessoas estão o tempo inteiro mostrando isso. Então, quando a gente começa a olhar um pouco dessa questão do efeito sombra na vida da gente, das máscaras que as pessoas usam, fica mais fácil de olhar para isso e pensar, cara, ali dentro tem uma criança muito ferida. O agressivo, né? O machão, que qualquer coisa ele parte para ignorância e soco e pancada. Normalmente, se você vai olhar o histórico dele na infância, ele é uma criança que foi muito agredida pelo pai. E essa foi a forma que ele encontrou de se manter na vida e se defender.
Então, lá dentro tem uma criança extremamente carente, que é aquele cara brutamontes, que se você chegar e fizer um carinho, ele vai sentar no seu colo e chorar. Chorar desesperadamente. É o perfeito do perfil, e assim, que todo mundo em algum momento na vida já passou, ou tem uma pessoa dessas no relacionamento. Então, assim, às vezes, antes de eu ter esse processo todo, às vezes, cara, como é que a pessoa não se dá conta? Vai, né? Pelo amor de Deus, é tudo na pancada, tudo na pancada. Aí depois, quando você vai olhando esses processos, você pensa, lá dentro tem uma pessoa muito ferida, muito traumatizada, que precisaria olhar para isso, mas nem sempre ela encontra força e coragem. Até porque, gente, nesse mundo que a gente vive, não é bonito olhar para isso. A homem agora vai em terapeuta, que coisa de boiola, né? Não estou doente para ir em terapeuta, não é assim que falam? Então, pega um monte de coisas, de preconceitos, de valores, de não dar o braço a torcer, realmente eu preciso de ajuda, não, porque eu sou, né, capaz de ajuda, o que está pensando o quê? Eu dou conta de tudo. E aí, uma hora, o que vai acontecer? Eu brinco que aqui, nem todo mundo aqui do Rio Grande do Sul, todo mundo sabe o que é brete? Mara, você sabe o que é brete? Não, brete é assim, ó, faz a mangueira lá para botar o gado dentro para vacinar, né? Então, vai encaminhando lá para o brete. É um corredor que o bicho não tem para onde correr. Ele chega lá dentro, tranca a porta atrás e na frente e faz a injeção. Esse é o brete. Então, eu uso o termo de que a vida vai te embretando. No começo, diz assim, minha querida, não é por aí. Olha para isso. Olha para essa sujeira embaixo do seu tapete fermentando. Isso aí vai apodrecer seu tapete. Aí você, não, varre mais um pouco. Até que uma hora não tem mais jeito. O tapete apodreceu, o sofá já está podre também, e você está embretado. E aí você enfrenta e tenta resolver, ou às vezes a conta é tão grande que a pessoa não dá mais como. E eu, sinceramente, do meu aprendizado, eu acho que a gente está aqui para isso mesmo. A gente tem que resolver os nossos perrengues, curar a nossa alma para partir para uma vida mais leve e seguir mais em paz. Esse é o propósito. E temos que parar de se distrair com esse tanto de outra coisa que a gente se distrai. Fechado aqui, daria para falar de máscaras e sombras por muito tempo, mas é só 2 exemplos clássicos e que vocês vão se identificar. E se quiserem material, depois eu mando o que eu tenho de referência para compartilhar com vocês. É ter uma pessoa para desenvolver inteligência espiritual, precisa ter consciência do seu caráter de transitoriedade. Vamos tirar esse nome bonito e vamos trazer isso para a prática, né? O que é o caráter de transitoriedade? E está aí uma das grandes pavores do Covid. A morte está no meu passo seguinte. Eu posso não acordar, eu posso não chegar nem a ir dormir em casa com a minha família. E aí a gente vive como se a gente fosse viver isso aqui, nunca vou morrer. E é a única certeza que a gente tem. Então, no começo, isso causa um certo desconforto. Porque você começa a, cara, e se eu morresse amanhã? Putz, e o meu pai? E a minha mãe? E os meus filhos? E o meu sócio? E o meu... E aí você vai, meu Deus, eu não deixei nada, eu vivi como se... Aí, com o tempo, você vai se harmonizando com isso e você vai percebendo que isso vai ficando mais leve, porque isso pode acontecer. E quanto mais você preparar, mais fácil tudo será. Viver será mais fácil. Porque você não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Se eu tenho uma coisa para dizer para a Márcia, e isso é uma coisa que eu admiro demais nesse grupo, e nessas meninas, porque elas falam, eu amo você com uma facilidade que é admirável, tá? Adoro isso, essa espontaneidade, eu acho que assim, graças a Deus que a gente evoluiu, porque eu evoluí, né? Porque na minha educação não teve isso, né? Isso teve agora depois de adulto. De criança isso não existia. E acho que esse é um exemplo positivo. Se você gosta, diz. Se você acordou e lembrou, fala. Ao mesmo tempo, se você tem uma coisa para resolver, resolve. Isso vai te trazer paz. A gente é feito de conexões, boas e ruins. Então, não adianta eu fazer de conta que aquela coisa ruim não está ali. Ela está ali e ela me pega todo dia. Todo dia e interfere, mesmo que eu não queira, mesmo que eu faça de conta que eu não vejo. Aquilo está agindo em mim o tempo inteiro.
Então, é como se a gente tivesse amarrado com um monte de coisa ruim. Então, vamos começar a soltar essas amarras e viver mais leve. E ter essa questão da morte no seu passo seguinte faz muito isso. E se eu não acordar, eu deixei de fazer hoje. Amanhã eu posso não fazer, não tenho mais a oportunidade de fazer. Assim como, assim como aconteceu com muita gente já. A gente já viu isso. E a minha percepção é que quando alguém parte e deixou muita coisa para ser resolvida, para esse grupo de vínculo, esse sofrimento é muito grande. É muito grande. Para a família, para quem fica, tem coisas que não se resolvem nunca mais, é uma lacuna que não se fecha. Por quê? Porque faltou viver, faltou curtir. Eu acho que assim, tem uma cuidadora, uma médica, eu não vou lembrar o nome dela, ela diz que eu acho que é muito, muito válido e precioso esse ensinamento dela. Ela diz assim, quando foi bom, eu aproveitei muito, porque eu sabia que não seria sempre bom. E que eu precisaria estar abastecida para quando não fosse tão bom e eu tivesse que ter força para aguentar. Então, assim, por isso, acho que curte, vamos curtir o que a gente tem de bom da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos pais. Às vezes a gente, não sei se todo mundo, né? A gente tem coisas de perrengue da família, normalmente é o maior desafio que a gente tem que resolver. Aí você fica lá perrengueando com porcaria. Às vezes eu penso assim, né? Meu pai gosta de tomar uma cerveja a mais, então às vezes dá uns quiprocó lá. Aí eu penso assim, cara, e se meu pai não estiver aí? Perdeu aquele lugar, ele tem um lugar de festa, de aconchego da família, aquele lugar é ele. O dia que ele não tiver mais, eu tenho certeza que nós vamos sentar lá e chorar muitas vezes, porque ele não vai estar ali. E hoje, às vezes, a gente... pai, porque... Não, obrigado porque você está ali. Então, assim, a morte tem disso, de você pensar, puta, e se semana que vem eu vier aqui na casa do meu pai, ele não vai mais estar aqui. Como que eu vou olhar para isso? Eu tenho certeza que daí eu vou achar que aquela cerveja que ele tomou a mais, aquela piada que ele me contou 3 vezes em 2 horas, não tinha valor nenhum. Que diferença fez? Eu dava tudo, eu ouvia 15 vezes a mesma piada, mas eu queria ele de volta aqui. Não é assim? Então, assim, fica esse exercício, sabe, a morte, tanto a sua quanto de outras pessoas no seu passo seguinte. Para desenvolver inteligência espiritual, precisa parar. E o parar, existem muitas maneiras de parar. Você não tem que parar, agora eu vou fazer um ano sabático. Sonho de consumo, né? Queria também fazer um ano sabático, mas não dá. Tem uma vida rodando, então a gente não pode fazer. Mas eu posso, talvez, fazer pequenos exercícios no meu dia a dia. Meditação de 1 minuto, contemplação de várias coisas. Gente, às vezes, assim, eu vejo que... é um negócio que me acalenta a alma. Ver as brincadeiras das minhas meninas. A infância delas, a ingenuidade, a criatividade... O sorriso é um contemplar, que às vezes no dia a dia a gente esquece, você está tão sempre corrido, um monte de coisa. Cara, essas são pérolas que Deus nos dá todos os dias e de muitas maneiras. E quando a gente começa, no começo você tem que exercitar. Às vezes você tem que pensar que você tem que exercitar. Cara, meu dia hoje foi ferrado. E o que foi bom no meu dia? Não foi nada de bom. Tenho certeza que teve alguma coisa boa e que teve muito mais coisa boa. Então, no começo, às vezes, você tem que procurar. O que eu vou agradecer hoje? Depois, com o tempo, aquilo é tão natural que você não se dá, você não tem coragem de reclamar com tanta coisa boa que você teve. Então, assim, isso é uma mudança de postura diante da vida e diante das coisas. Esse é um entendimento que eu tenho. Precisa exercitar? Sim. Com o tempo, ele vai ficando mais natural. Então, o parar tem muito disso, de você... Eu digo que o silêncio é extremamente desafiador. Eu sou uma pessoa que morei sozinha há muitos anos, e eu vou te dizer que morar sozinha não é para qualquer um. Tem que ter culhão para morar sozinho. Que quando a gente fecha aquela porta, às vezes na sexta-feira, e tu vai falar com gente de novo só na segunda-feira de manhã, pessoalmente, meu amigo, tem uns monstros que saem, não sei nem onde estava escondido. Então, assim, né? Eu digo, e a solidão é extremamente desafiadora.
É bem legal quando você tá tudo zen. Agora, quem que tá tudo zen sempre, né? Então, quando você fica sozinho, ó, que você não tem o outro para xingar, que você não tem o outro para reclamar, porque deixou a porta do banheiro aberta, porque deixou louça suja na pia, porque não sei o que, que você tem que olhar só para você, e essa bagunça fui eu que fiz, meu amigo, vou falar para vocês. Mas o silêncio, ele responde até as perguntas que você não fez. Só fica em silêncio para você ver o que vai aparecer. Então, esse é o meu dizer. E é extremamente necessário, não se passa por uma inteligência espiritual sem silenciar e prestar atenção. Aprender a perdoar, em primeiro lugar, a você mesmo, né? Seja mais leve com você. Às vezes você diz, cara, eu já li tanto livro, eu já fiz tanto curso, pelo amor de Deus, eu errei de novo. E aí você fica ali, meu Deus, né? Culpa e culpa e culpa e culpa e culpa, e Jesus me chicoteia, né? E vai, o que adiantou? Nada. Então, assim, somos todos humanos, estamos todos no mesmo barco, nos mesmos processos, talvez em fases diferentes, mas, enfim, estamos nos mesmos processos. Então, pega leve com você mesmo. E seja mais tolerante também com o seu próximo. Ok? Tá todo mundo bem? Respirando? Consciência planetária. É a questão do holístico, né? Nós somos apenas uma pequena pecinha dentro de um universo gigante. Então, eu sempre digo assim, quando você pensa que você é mais que alguém, se coloca nesse universo. Esse grão de areia que você é, que se a gente só subir uma visão aqui, ó, sei lá, 20 quilômetros, ninguém mais te veja, né? Então, você acha que você é mais que alguém? Tem um exercício bem legal, deve estar no Google isso, mostra assim, pega um ponto, por exemplo, o meu lugar aqui, me filma aqui e vai subindo, 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 daqui a pouco o planeta Terra é uma coisinha de nada lá no meio. Daí tu pensa assim, meu Deus, nessa imensidão vivo eu. E aí eu acho que às vezes eu sou mais que alguém. Enfim. Ao mesmo tempo que a gente é essa questão da consciência planetária, ao mesmo tempo que a gente é esse grãozinho de areia imperceptível, depende de onde você olhar, a gente precisa desenvolver a consciência de que a gente tem uma imensa responsabilidade nesse universo. E que tudo aquilo que você pensa gera um sentimento e uma conexão. E tudo tem efeito. Pode tudo? Pode tudo. Mas tudo tem conta. Então, começa a escolher que conta você quer ter. Se eu chuto, e vem de volta. Então, assim, isso é um exemplo simples, tá? Não vou me estender muito, porque eu acho que eu já passei da hora prevista, né? E quando a gente tem aprender a amar, né? Então, aprender a amar é amar a si, amar ao seu processo, é olhar para tudo isso com compaixão, com humildade, não a visão do amor romântico que a gente tem, né? Esse amor romântico, enfim, existe muito pouco, se existe, enfim. Mas é trazer para o dia a dia, assim, eu consigo de fato amar, é quando eu consigo praticar tudo que vem antes, eu acho que eu aprendi a amar, né? Viver no agora, que esse é um enorme desafio, né? Isso é comprovado, né? Que 90% das nossas preocupações nunca serão reais. Nunca acontecem. E a gente gasta uma enorme energia e um tempo absurdo nos preocupando. Para quê? Então, é fazer o exercício de estar aqui. Eu sempre digo assim, é o estar inteiro, é estar presente em tudo aquilo que você faz. Porque as grandes revelações estão no caminho, não no destino. E para isso a gente precisa estar presente, prestando atenção nos sinais. Eu digo que Deus, o universo, o nome que você quiser dar, ele se comunica com a gente através dos sinais. Só que a maioria dos sinais a gente não percebe. A gente não sabe nem perceber, que dirá interpretar, né? Porque nós estamos sempre fazendo 3 coisas ao mesmo tempo e a gente acha que a gente pode. E é comprovado que nós, de fato, só temos condições de fazer uma coisa. Quando nós fazemos 3, nós não fazemos nenhuma direito. Tudo é uma miscelânea, que daí depois, assim, eu estava fazendo não sei o quê, e daí eu já não sei mais o quê, né? Então, assim, eu, na verdade, não vivenciei nada daquilo.
E por que, às vezes, o vazio? Às vezes, muitas vezes, né? Porque você faz um monte de coisa, mas você não experimenta, você não vive aquilo de fato. Então, o estar no agora é estar de fato aqui, naquilo que eu estou fazendo, sem nenhuma outra preocupação. Agora eu vou tomar banho. Existe, se alguém já estudou um pouco sobre meditação, formas de meditação, contemplação, é em tudo. Inclusive na hora do banheiro. E por que não? No banho, nas coisas mais simples, eu vou tomar um café. Espera, para tudo que agora eu vou tomar um café. Agora, como é que a gente faz na maioria das vezes? É o celular, o e-mail e o café do lado, né? Não é assim? Isso é viver no agora? Não, né? Então, assim, o desafio de viver no agora é esse. É isso que eu tenho para hoje. Eu vou me concentrar nisso. Porque amanhã, não sei. Amanhã é um outro dia, num outro momento, num outro cenário. Eu não sei se virá, se vou estar aqui ou não. Então, deixa cada cólica a seu tempo. O meu famoso é cada cólica a seu tempo. Diminuir as expectativas. Existe uma pesquisa que diz que um grande fator de infelicidade das pessoas são as expectativas. Tanto as que você cria em cima do outro, quanto as expectativas dos outros que você tenta atender, né? Ai, sei lá, né? Eu tenho que ser magra porque as pessoas acham que eu tenho que ser magra. Mas o que eu vou fazer se eu gosto mais de comer do que ser magra? Daí eu vou lá e vou fazer uma dieta ferrada, emagreço 20 quilos, tô linda, maravilhosa. Mas, ai, tá faltando tanto aquele docinho, sabe? Aquele negócio assim. É um exemplo, eu tô fazendo para os outros, não tô fazendo para mim. Porque se de fato fosse importante para mim, eu seria magra, certo? Ou não? Não sei. É um exemplo simples assim, de coisas que a gente faz porque os outros acham que tem que ser assim. O agradar o outro. A mesma coisa. Tá. Aí você cria toda uma visão romântica do marido. Vamos usar o marido, né? Eu acho que é só lá em casa, meus outros não. É só o meu, assim. O cara nunca ia deixar um prato de louça suja, ou ele ia lavar a louça e ia ficar perfeita, brilhante. Ou ele foi jogar futebol. Vou usar um exemplo prático, real, tá? Minha filha nasceu no dia 7 de maio, no dia 11 de maio. Meu marido me deixou sozinha em casa e foi jogar futebol. Eu fiquei indignada, mas ele nunca me disse que ele não ia jogar futebol. Aquilo era mais importante para ele, tudo certo. Então, assim, o que aconteceu? Eu tive uma puta frustração, mas porque ele não me disse que ele ia ficar em casa, que ele ia me paparicar, que ele ia trazer flores, café na cama. Eu que criei a expectativa, não é? Então, ele disse, eu só fui jogar futebol, já estou de volta. Mas como assim? Então, e isso a gente faz, gente, com os amigos, com os filhos, com os pais. Eu queria que meu pai fosse assim, mas ele não é. Ele é daquele jeito dele, a minha mãe é daquele jeito dele, o meu colega de trabalho, mais difícil ainda, o meu cliente, mas ele é daquele jeito. Então, diminua as expectativas e se abra para acolher as pessoas como de fato elas são. Que aí você vai ser muito mais feliz. Abandonar os julgamentos. E outro negócio difícil, né? Então, assim, por que do julgamento? Primeiro, que eu acho que, de fato, a gente não tem reais condições de se colocar no lugar do outro. Então, eu estou olhando para aquilo que você está me mostrando, ou que você está vivendo, do meu ponto de vista, com as minhas experiências, com a pessoa que eu sou, mas você é diferente de mim. E você vai vivenciar aquilo do seu jeito, de um outro momento. E aí eu fico, mas se eu fosse você, eu ia fazer não sei o quê. Mas imagina que eu ia sair com uma roupa dessas na rua. Mas se a pessoa está se sentindo bem assim, o que você tem que ver com isso? E o julgamento, ele cria conexões constantes. Então, a gente não se dá conta que mesmo sendo uma pessoa desconhecida, quando você passou pela pessoa e fez um julgamento, ainda que você não tenha falado para ninguém, você já conectou. E aí, assim, a gente vai se emaranhando, né? Com uma série de situações que, daí, às vezes, o negócio está muito mais pesado do que de fato seria, por coisas que a gente faz e que não tem sentido, na verdade, nenhum. Deixa o outro ser quem ele é, ok? E, por fim, né, a questão de fechar, então, a inteligência espiritual, com todos estes passos, o grande propósito da inteligência espiritual é que você simplesmente seja quem você é.
livre de tudo isso que a gente falou, e possa fluir e seguir leve na sua vida. Que eu acho que tem bastante linhas hoje trabalhando isso, e que a inteligência espiritual já tem esse propósito de muito tempo, e vem com isso de uma forma mais estruturada do que eu vejo em outras linhas de pensamento. E acho que, assim, a gente está vivendo um grande desafio, sim. Muitos desafios, eu acho que tem sido bastante desafiador por todo mundo. É consequente de uma história, de toda uma evolução que a gente teve. A culpa de tudo isso não é só do Covid, na minha opinião. O Covid só veio dar um soco na boca do estômago da gente para muitas coisas. Então, ou a gente acorda, ou vai vir um soco pior. Essa é a minha percepção. Mas também tem bastante recurso. Eu vejo hoje, assim, e acho isso lindo, assim, que tem se apresentado recursos que a humanidade desconhecia e tem se resgatado muitos recursos que já foram usados ou que eram usados de uma forma mais tímida para auxiliar as pessoas nesses processos. Um deles é o óleo essencial, a gente tem várias linhas de terapia. Aqui no grupo tem pessoas terapeutas que, embora eu seja bastante ausente, eu vejo de vez em quando alguma coisa, que eu acho que são extremamente válidas para, de fato, auxiliar as pessoas e recursar. Eu digo que são recursos, né? Então, recursar as pessoas nos seus processos. Mas o importante, eu acho que o mais importante de tudo é a pessoa ter consciência que a chave de tudo isso está em você. Tudo está em você. Nada vai acontecer do lado externo. Se o seu gatilho não ativar para o lado positivo, para você se abrir para isso e começar a fazer o seu processo, pode ser disponibilizado o recurso mais maravilhoso que tem, que não vai resolver. Não existe milagre externo. O grande milagre é a partir de você. Então, acredite no que você acredita, continua acreditando, não tem nenhum questionamento sobre isso, mas tenha muito presente isso. São caminhos, são recursos, mas você tem que se colocar a caminhar. Eu vejo, às vezes, também nessa ânsia de querer alguma mudança, você busca muitas coisas, muitas terapias, muitas ajudas, e você espera uma chave que se vire milagrosamente, né? E não é assim. Esse é um processo, na minha opinião, de melhoria contínua, eu chamo isso é da administração. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar nessa caminhada de melhorar, de ser mais leve, de aprender e de evoluir. E que nós podemos, sim, nos recursar, mas também nunca querer terceirizar essa responsabilidade. A responsabilidade é minha, do meu caminhar, da minha vida, daquilo, do meu mundinho. Então, quando a gente fala lá das grandes vocações, às vezes, nossa, eu tenho que fazer um negócio grandioso. Não, começa a cuidar do seu. Você vai trabalhar, você vai transformar o mundo a partir do seu mundo, a partir da sua mudança de postura. E, para mim, essa é a grande virada, assim, o grande passo que precisa. Depois, e ter calma, que é um processo realmente de melhoria contínua. Se alguém aqui quiser compartilhar suas experiências, eu sei que tem outras pessoas que estão nessa batida, nesse movimento. A gente também não está aqui junto por um acaso, mas para mim é muito nesse sentido. E também se ter mais compaixão consigo, mais calma consigo. As coisas precisam de um tempo. Não adianta eu fazer 5 terapias no mês. Calma. Faz uma, usa um óleo, toma um chá, sei lá. Busca aí um recurso que te agrade, que você sente que te ajude e vamos caminhando. É no caminhar que as revelações vão se apresentar e que as coisas vão clarear e que você vai aprender, mas precisa caminhar. Então, tá aí. Da minha parte é isso. Super, super, super agradecida pela oportunidade, pelo tempo, tá? Que vocês dedicaram da sua vida para essa conversa. Me perdoem de verdade pelo que eu excedi o tempo prometido, tá? Pode me mandar a conta. Perdeu nada. Se alguém quiser me perguntar aqui, se alguém quiser compartilhar alguma coisa, porque os assuntos são bastante... Daria para falar muitas horas, muitos dias sobre tudo isso,